Fala galera, tudo bacana? Ótima semana para todos, uma segunda-feira produtiva. Vamos falar do Campeonato Piauiense, jogos do final de semana. No sábado, pela nona rodada, no estádio Gerson Campos, na primeira capital do Piauí, Oirense e 4 de Julho empataram em 1-1. Para os donos da casa, João Paulo abriu o placar e, cobrando penalidade, Mauro deixou tudo igual e o Oirense deu uma saída aí do Z2, aquela zona perigosa, zona do rebaixamento. Pela 11ª rodada, tivemos no domingo, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, River 5, Flamengo 1. Uma goleada aí que praticamente deixa o Flamengo a pouquíssimos passos da segundona. Os gols do jogo, Bruno Gomes, Gleicinho, Wilson Potiguar e Gersinho, duas vezes. Lembrando que Gersinho e Wilson Potiguar estavam estreando, no caso do Wilson reestreando. Descontou para o mais querido, o Tito. Situação complicada do Flamengo. No Pedro Alelaf, em Parnaíba, Parnaíba 1, Coriçaba 0. O gol único do jogo foi assinalado aos 27 minutos do primeiro tempo, através do Isaac. Primeiro tempo onde o Parnaíba foi absoluto, poderia até ter saído com um placar mais elástico. Aos 35 minutos, penalidade máxima. E aos 37, depois de muita confusão, depois de muita discussão, Everson cobrou, acertou a trave e desperdiçou a chance de empatar o jogo. Pior para o Cori. O árbitro da partida foi o Diego Castro, que distribuiu uma série de cartões amarelos. O primeiro tempo a equipe do Coriçaba oscilou muito, até os 15 minutos pouco pressionou a equipe mandante. Depois dos 15 minutos esboçou uma reação, tomou os gols aos 27. Aos 35 poderia ter chegado ao empate, não chegou. E no segundo tempo, com as mudanças do Toninho Peso, a equipe até esboçou uma reação, mas parou nas mãos do goleirão Cris, estreante da equipe de Pedro Manta. Ou seja, o Coriçaba não fez um bom jogo. Tecnicamente foi uma partida muito ruim, muitos reclamando do estado do gramado, Pedro Alelaf. O Coriçaba que poderia ter chegado ao empate se caprichasse melhor nas oportunidades que criou, mas se mostrou um time muito inseguro, um time muito confuso, muito nervoso em campo em alguns momentos da partida. O Ezra tomou um cartão bobo e poderia ter sido até expulso por reclamação. O atacante Neto Brasil é mais um que está devendo. Teve um lance na área, ele caiu, poderia receber o segundo amarelo, que ele já tinha cartão amarelo por um lance anterior, mas o Diego foi passivo com ele e apenas o advertiu. O Neto Brasil, que até agora está devendo, ainda não estreou pelo Coriçaba. O time do Coriçaba, que mesmo com as mudanças, foi um pouco que não criou como em outras oportunidades. Para mim foi o pior jogo do Coriçaba nesse campeonato piauiense de 2022. Ainda tivemos pelo campeonato piauiense neste domingo, esse jogo lá de Parnaíba, fechando aí a 11ª rodada. Os próximos jogos do Campeonato Piauiense, 8ª rodada, nesta quarta-feira, Lindolfo Monteiro, 8 da noite, tem Altos e Coriçaba. E aqui, meu amigo, o torcedor do Coriçaba tem que começar a rezar, a fazer contas e torcer para que o time volte a jogar bem. E quem sabe conquiste pelo menos um pontinho diante da fortíssima equipe do Jacaré. É complicado? É. Impossível? Não. Então, Altos e Coriçaba se enfrentam 8 da noite desta quarta-feira. Na quinta-feira, também pela 8ª rodada, no Albertão, às 19 horas, o River recebe o Oirense. E aí o torcedor do Coriçaba vai torcer por uma vitória riverina. Porque no domingo teremos os jogos que acontecem da 12ª rodada no sábado. A partir das 16 horas, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, Flamengo e Parnaíba. Em caso de mais uma derrota do Flamengo, aí não tem jeito. Rebaixado para a Série B. No domingo, 16 horas no estádio de Tiberão, Coriçaba e Oirense. Dependendo do resultado de ambos, no meio de semana, aqui será um jogo de divisor de água. O Coriçaba agora não pode mais tropeçar. Tem que começar vencendo o Altos na quarta-feira e vencer o Oirense de qualquer maneira dentro dos seus domínios para afastar de vez a ameaça de rebaixamento. Já no final de semana, pela Copa do Nordeste, tivemos no sábado no estádio Lindolfo Monteiro, Altos e Fortaleza empataram em 1-1. Os gols Betinho marcou para o time do Altos, Pikachu para o Fortaleza. Com o resultado, o Fortaleza é o líder do Grupo A, após aí a 7ª rodada, chegando aí a 13 pontos, é líder absoluto. Já o resultado não foi nada animador para o Altos, que caiu para a 7ª colocação, lembrando que são 8 em cada grupo. No Grupo B, está aí perto daquela zona perigosa,
Então o Altos precisa também rever seus conceitos e começar a vencer na Copa do Nordeste. Próximos jogos, jogo válido pela 8ª rodada. O Altos viaja até Alagoas, dia 19. Teremos às 17h45 no estádio Rei Pelé, em Maceió, CSA e Altos. Pela Copa do Brasil, vamos falar do campeonato que mais passa dinheiro para os clubes que o disputam. Segunda fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, no Albertão, às 21h30, o Fluminense recebe o Santos. Diferente do jogo de ida, da primeira fase, nesta fase, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nas cobranças de tiro livre da marca do pênalti. Lembrando que o Fluminense terá a volta de Pio e Janeudo, peça importante no time de Marcelo Vilar. Portanto, tá aí, torcedor. O STJD, através do seu presidente, o Dr. Noronha, fez um novo decreto e autorizou a venda de 4.050 ingressos. Portanto, teremos torcida no Albertão nesta terça-feira, segunda fase da Copa do Brasil. Vamos rapidinho aqui dar uma passada na classificação do Campeonato Piauiense. Até aqui, o Fluminense lidera, 9 jogos, 25 pontos, são 8 vitórias e um empate. 28 gols assinalados, 6 sofridos, tem um saldo aí de 22 gols. Olha, o segundo colocado é o 4 de julho. 10 jogos, 20 pontos conquistados, 5 vitórias, 5 empates. Também invicto na competição, marcou 14 gols, sofreu 5, saldo 9. Terceiro colocado, Altos, 14 pontos em 7 jogos. 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 11 gols, sofreu 4, saldo 7. O River é o quarto colocado. Se encerrado hoje a competição, estaria na semifinal. Em 10 jogos, soma 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, marcou 18 gols, sofreu 13, saldo 5. Quinto colocado, Parnaíba, 14 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, marcou 11 gols, sofreu 20, saldo menos 9. Sexto colocado, Oirense, 9 pontos em 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 17, saldo menos 8. Coriçaba caiu na tabela. É o sétimo colocado, estaria rebaixado se encerrado hoje o campeonato. 8 pontos em 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 18, saldo menos 8. Portanto, está aí Coriçaba, até no saldo de gols, está empatado com o Oirense. A diferença de um pontinho conquistado em casa no último sábado. O Esporte Clube Flamengo, virtualmente rebaixado, 1 ponto em 10 jogos, 1 empate, 9 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 22, saldo menos 18, tem a pior defesa ao lado do Parnaíba. E o que preocupa o torcedor do Coriçaba é que jogando contra a pior defesa do campeonato, a pior hoje é do Flamengo, mas depois do Flamengo vem o Parnaíba e não consegue marcar gols. Toninho Peso, que não terá muito tempo para trabalhar essa equipe, porque já tem jogo na quarta-feira contra o Altos, e aí vem de Teresina, já no domingo recebe o Oirense. Tem que dar uma chacoalhada no elenco, principalmente no quesito finalização, tem que ser melhor trabalhado o time florianense. Galera, gostou? Dá o seu like, convide os seus amigos, participe aí do nosso canal.